Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente continua falando sobre prosa romântica brasileira. Hoje em especial nós falaremos sobre os romances indianistas. E o que viria a ser, portanto, a prosa indianista ou o que viriam a ser os romances indianistas? São romances que, como o próprio nome sugere, têm uma temática indianista, que trazem o índio na figura aí de herói nacional. E essa construção do índio como herói nacional tem a ver com o romantismo brasileiro, mas também tem a ver um pouquinho com o romantismo europeu. Como vocês sabem, o romantismo ele surge na Europa ainda no final do século XVIII, a partir dos anos 1770, e ele só chega ao Brasil a partir aí dos anos 1830, 1840. A gente já falou do papel do índio na literatura brasileira quando a gente falou da obra da primeira geração de poetas do nosso romantismo, geração que é precisamente conhecida como indianista, que é a geração lá do Gonçalves Dias. Hoje a gente vai falar do papel do índio nos romances brasileiros do século XIX, principalmente na obra do grande autor indianista, da prosa literária do romantismo no Brasil, que é o José de Alencar, tá bom? Então vejam lá alguns tópicos importantes. A prosa indianista no Brasil expressa tendências do romantismo europeu, tais como o resgate das raízes históricas. No nosso caso aqui, gente, quando os portugueses chegam ao Brasil em 1500, já havia aqui uma população indígena, já havia uma ocupação milenar por povos indígenas. Tá? O romantismo europeu também tem como característica o medievalismo. O Brasil não tem propriamente aquilo que os historiadores chamam de Idade Média, Claro que o Brasil tem uma história anterior a 1500, mas o Brasil não tem as características daquilo que os historiadores chamam de Idade Média, que é um termo aí que se refere ao contexto europeu, principalmente, não é isso? Mas o Brasil tem uma história anterior a 1500, beleza? Resgatar a figura do índio significa resgatar as nossas origens, e principalmente as nossas origens mais nobres, uma vez que o índio ocupa aqui o papel de herói literário, herói nacional, nesse contexto de construção da identidade pátria no período pós-independência, beleza? Perceba que o romantismo no Brasil também incorpora, elementos locais, tal como a cultura aí do indianismo, tá? Vejam lá, gente, uma outra questão importante nos romances indianistas é a expressão do mito do bom selvagem, de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um filósofo francês, alguns chamam de iluminista, outros de pré-iluminista, que defendia que o homem em estado de natureza, o homem natural, é potencialmente bom, enquanto o homem social é um homem que já é corrompido pelos vícios próprios da sociedade. Então, Rousseau põe de um lado o homem natural, que é potencialmente bom, e o homem social, que é corrompido, que carrega já consigo os vícios da civilização. Ora, gente, trabalhando com essa oposição, o indígena, o silvícola, ele está aí mais próximo daquilo que o Rousseau chamou de homem natural. Portanto, projetam-se sobre os índios, sobre os heróis literários indígenas, características do bom selvagem. Lembrando, gente, que a idealização é uma característica muito importante para o romantismo como um todo. E com o indianismo, esse fenômeno do indianismo, não é diferente. Tá? Esse índio ele vai, claro, trazer características dos indígenas, dos silvícolas brasileiros, mas projetam-se sobre esses índios também características, principalmente aí, dos cavaleiros cristãos medievais europeus. A gente já falou sobre isso quando a gente falou de Gonçalves Dias. Tá? Beleza? E o principal representante do romance, da prosa indianista no Brasil, como falamos, é o José de Alencar. Aliás, o grande nome da prosa romântica no Brasil é o José de Alencar. O José de Alencar é chamado também de romancista ou escritor indianista, mas lembrem que ele não pertence àquela primeira geração romântica, porque esse termo, essa denominação geração romântica, para a literatura brasileira se aplica à produção de poesia, e aqui a gente está falando da prosa romântica, dos romances românticos. Beleza? E aí o José de Alencar tem 3 grandes romances indianistas, que são o Guarani, o primeiro deles, de 1857, Iracema, publicado aí na década seguinte, 1865, e um último romance aí,
Ubirajara, publicado em 1874, já aí às vésperas da morte do José de Alencar. A gente vai falar um pouquinho sobre Iracema e Guarani a partir dos exercícios que aparecem a partir aí do próximo slide. A primeira questão é sobre Iracema. Eu vou ler o trecho, depois eu faço aí as explicações complementares. Iracema, sentindo que se lhe rompia o seio, buscou a margem do rio, onde crescia o coqueiro. Estreitou-se com a haste da palmeira, a dor lacerou suas entranhas, porém logo o choro infantil inundou a sua alma de júbilo. Iracema estava aqui em trabalho de parto, gente. Ouviu o choro da criança. A dor, que ela sentia eram as dores do parto, beleza? A jovem mãe, orgulhosa de tanta aventura, de tanta felicidade, de tanta sorte, tomou o tenro filho nos braços e com ele arrojou-se às águas, ou seja, lançou-se às águas límpidas do rio. Depois suspendeu a teta mimosa, seus olhos então o envolviam de tristeza e amor. Tu és Moacir, o nascido do meu sofrimento. Quando chegou ao grande morro das areias, viu o rastro, gente, eram as pegadas, que a gente chama também de rastro, de Martim e Poti, seguiu ao longo da praia, e adivinhou que eles eram partidos para a guerra. Seu coração suspirou, mas seus olhos secos buscaram o semblante do filho. Vamos lá, gente, sobre o texto, a primeira questão é a seguinte. O que simboliza no projeto romântico indianista de José de Alencar o nascimento do filho da Índia Iracema com o europeu Martim? Bom, gente, esse romance ele se passa no século XVI, tá? Justamente no período das invasões francesas. O território brasileiro, ao longo da nossa história, ele foi cobiçado também por outros povos, no século XVI. Os franceses, no século XVII, os holandeses, Enfim, e a Índia Iracema é uma Índia tabajara, tá? Cuja tribo, aí, portanto, é aliada dos franceses, e ela conhece Martim, que é o guerreiro português, no litoral cearense, onde vive, ela vê o guerreiro português e atira contra ele. Martim é alvejado, atingido pela flecha de Iracema, e quando ele vê que ele foi atingido por uma mulher, ele não reage. E o que acontece? Iracema, vendo que ele não reage à agressão, ela se apieda e o leva para ser tratado na tribo. Mas veja, ele vai até uma tribo inimiga, já que os portugueses são aliados dos Pitiguaras, que é uma outra tribo, inclusive inimiga também da tribo dos Tabajaras, que é a tribo de Iracema. Tá? Bom, durante esse período em que Martim permanece entre os Tabajaras, ele e Iracema se apaixonam e ela não pode corresponder a essa paixão, teoricamente, porque ela é aliada dos franceses e também porque ela é a virgem sagrada da tribo. Ela tem um papel ali na tribo. Mas Iracema acaba cedendo à paixão. Ela e Martim acabam fugindo para viver em uma cabana. Iracema e Martim terão um filho, que será esse menino, Moacir, o filho da dor, cujo nascimento nós presenciamos aí na leitura do texto, gente? E perceba que nesse momento, Iracema dá o nome de Martim, Moacir, que significa filho da dor, ao menino, à criança, porque ela percebe que naquele momento Martim já estava distante dela, e também porque ela vive numa condição de exclusão, num papel aí, numa situação em que ela não é aceita entre os portugueses por ser índia, ela não seria aceita junto à sua tribo porque traiu a sua tribo, se aliando aos portugueses e traindo a sua função, de virgem sagrada. Então, ela vive aí um processo de exclusão quase completo. Pouco tempo depois, Iracema viria a falecer, inclusive, deixando aí o filho Moacir sob a responsabilidade do pai Martim. Tá? Veja lá a pergunta. O que simboliza no projeto romântico indianista de José de Alencar o nascimento da filha da Índia, Iracema, com o europeu Martim? Representa a miscigenação. Representa aí, gente, o surgimento do primeiro brasileiro, o surgimento, simbolicamente, o surgimento de uma raça miscigenada, não é isso? E o José de Alencar considera aqui que esse processo de miscigenação envolve o elemento local, que são os índios, e o elemento europeu, que são os portugueses, que são os brancos, não é isso? Veja lá. Então, no projeto romântico indianista de José de Alencar, o nascimento de Moacir
O primeiro cearense simboliza o surgimento do homem e da cultura brasileiros. Seus pais são a Tabajara Iracema, caracterizada como um ser ideal que reflete o encanto e a sensualidade da natureza do Brasil, e o português Martim, visto como um colonizador sublime calcado na figura do cavaleiro medieval do romance europeu. Moacir, o filho da dor, incorpora tanto a herança cultural trazida pelo português, como também redime a cultura indígena, pois incorpora no nome e no próprio ser elementos que se relacionam com a América primitiva. José de Alencar classificou Iracema como uma obra em questão as lendas e mitos da terra selvagem conquistada, as tradições que embalaram a infância do povo. Nesse romance, é uma alegoria sobre o início da colonização do Brasil. Veja, gente, século XVI, né? Moacir é o ser que se originou desse processo histórico e mítico. Depois, na sequência, José de Alencar escreveu romances urbanos, regionalistas, indianistas e históricos. Que significado tinha essa abrangência temática no projeto literário do autor? Simples, gente. O Brasil, nos anos 1850, 1860, era um jovem país independente em busca da construção da sua identidade nacional, da sua identidade pátria. E o Brasil vinha de um histórico de colonização, não é isso? O Brasil, por mais de 3 séculos, foi colônia portuguesa. Era preciso que o país fosse representado como um elemento autônomo, soberano. E o José de Alencar tentou construir essa identidade pátria a partir dos seus romances, a partir desse projeto ambicioso, grandioso, de representar o país na sua totalidade. Por isso que os romances são romances urbanos, porque refletem a vida na corte, são indianistas, porque representam esse elemento importante, formador aí da nação brasileira, que é o índio, né? Existem também os romances sertanistas, que são regionalistas, se passam no interior do país, e existem os romances históricos que retratam, claro, elementos da nossa história, elementos grandiosos do passado, da formação do país. Beleza? Então vejam ali, os romances urbanos, regionalistas, indianistas históricos de José de Alencar evidenciam a intenção de registrar literária e idealmente as diversas regiões e épocas do Brasil com o objetivo de fundar uma literatura que representasse a linguagem e os símbolos de um país recém-independente. Esse projeto literário de José de Alencar revela o nacionalismo romântico que buscava naquela época uma autonomia da cultura brasileira em relação à ex-metrópole, em relação a Portugal, né? Reitere-se que a cor local das obras de José de Alencar não se limitou apenas ao léxico e à sintaxe, mas também incorporou diversos períodos históricos, regiões e tipos do Brasil. Coube a esse escritor o papel de fundador de uma literatura nacional, ou seja, o José de Alencar tem um papel importante na nossa história literária. Ele é o fundador da literatura nacional brasileira, da era nacional da nossa literatura. Beleza? Na sequência, outra questão sobre Iracema. Vamos lá, ó. Sobre Iracema, assinale a alternativa correta. O romance possui como casal protagonista Bentinho e Capitu. Gente, isso é Dom Casmurro, né? Machado de Assis, tá? Não vou nem continuar aí, portanto, tá bom? O casal protagonista aqui em Iracema é formado por Martim e Iracema, claro. Tá? Iracema é uma das obras mais conhecidas da literatura romântica nacionalista do escritor José de Alencar. Verdade, né? Falamos sobre isso. É também o livro mais representativo de uma temática conhecida como romance indianista, que fazia parte da produção do romantismo brasileiro. Sim, o outro romance aqui também muito importante é o Guarani, mas verdadeira é a letra B. Tá? Vamos ver o que ele diz lá nas outras afirmativas. Os protagonistas tiveram um filho juntos, Moacir, considerado o primeiro brasileiro, fruto do amor entre 2 colonizadores europeus. Falso, né? Colonizadores portugueses, desculpa. Mas falso, né, gente? O que acontece aqui é que Moacir é filho de um indígena, Iracema, e de Martim, tá? É a obra mais emblemática do escritor brasileiro moderno, José de Alencar. Ali, gente, José de Alencar não foi escritor modernista, né? E ele não nasceu em 1852, ele nasceu em 1829. Seu livro foi publicado em 1938 e trata de um romance. Então tá tudo errado aqui, né, gente? As datas, estão erradas. Relacionar o José de Alencar ao modernismo, enfim, tá errada a letra D. E a letra E? Foi publicado em 1881, falso, 1865, né? Que foi publicado em 1881, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que de fato inaugura o movimento realista no Brasil, beleza? Portanto, aí fica como gabarito a letra B mesmo, tá bom? E última questão para a gente encerrar essa nossa aula sobre romance indianista, vejam lá, é para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nessa terra, o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando a minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um cavaleiro português no corpo de um selvagem.
Gente, essa fala é de um personagem do romance O Guarani, do José de Alencar. O personagem, se chama Dom Antônio de Maris, e ele é pai de Ceci, ou Cecília de Maris, que é uma branca portuguesa, né? O que acontece? Como é que Ceci e Peri se conhecem? Bom, Ceci, o livro se passa no interior de São Paulo, tá? Às margens aí do Rio Paraíba. Ceci caminha pela mata quando é atacada por uma onça, né? Afinal, quem nunca foi atacado por uma onça, né? Super comum. Enfim, mas o que acontece? Peri, né? O índio Goitacá, ele surge das matas e salva Ceci, né? E salvar Ceci com as forças, né? Com as suas próprias forças, enfim, faz com que Peri seja muito bem aceito naquela comunidade de portugueses, tá? E Peri mostra um caráter ali tão distinto, tão nobre, que o Dom Antônio de Maris chega, olha, ele é um cavaleiro europeu, né? Ele é um cavaleiro português no corpo de selvagem. Vejam essa idealização do indígena, né? Sobre a qual nós falamos, tá? Depois, sobre o Guarani, afirma Temístocles Linhares, o selvagem é um ideal que o escritor intenta poetizar, despindo da crosta grosseira de que o envolvem os cronistas, e assim, gente, os cronistas lá do século XVI escreveram o índio, né, como um ser grosseiro, mas esse grosseiro aqui, gente, né, significa que ele não atendia aos padrões comportamentais dos europeus, o que é absolutamente natural. O índio vivia uma outra realidade, tinha um outro código de conduta, né, adequado aí à sua realidade histórica, tá? E arrancando ao ridículo que sobre ele projetam os restos embrutecidos da quase extinta raça. Então aqui, gente, esse trecho, né, mostra justamente esse processo de idealização a qual foi submetido o índio no século XIX. Tá? O índio, no século XIX, carregava, na literatura do século XIX, claro, carregava, e claro, características genuínas, mas também projetavam-se sobre ele características desejáveis, mais adequadas aí, gente, ao gosto europeu, né? Vejam lá, baseando-se nos dois textos, considere as seguintes afirmações. A literatura romântica indianista procurou atribuir ao nativo brasileiro aspectos e virtudes da fidalguia europeia. Certo gênero índio é idealizado e projetam-se sobre ele características, né, ideais aos olhos aí da cultura europeia. Tá? 2. O princípio nacionalista que o romantismo explorou fez com que o índio tivesse qualidades heróicas sobre-humanas. Isso é verdade, gente. Então veja só 2 exemplos do livro O Guarani, do José de Alencar. O Peri, o índio Goitacá, ele salva Ceci lutando contra uma onça, né, sozinho. E no final, gente, ele derruba uma palmeira com a força dos seus braços para salvar Ceci mais uma vez, agora de uma grande inundação. Tá? Então perceba aqui que esse herói é altamente idealizado, inclusive com forças, né, sobre-humanas, um heroísmo aí, né, notável. Tá? E 3. Os cronistas da primeira era do Brasil salientaram os nativos elementos grosseiros do ponto de vista europeu, valores que o romantismo sublimou. Sublimou, gente, significa valorizou. O romantismo não valorizou esses aspectos supostamente grosseiros. O romantismo, né, trabalhou com a representação do índio justamente num outro sentido, não de reforçar aspectos que seriam grosseiros aos olhos dos europeus, né, mas reforçar aspectos nobres, tá? Reforçar aspectos de heroísmo, reforçar aspectos aí próprios do cavaleiro cristão medieval, né? Próprio lá das novelas de cavalaria da literatura medieval europeia, tá bom? Portanto, a gente marca aqui, ó, 1 e 2, letra C, beleza? Na próxima aula a gente continua, aí falaremos, gente, sobre os romances urbanos, beleza? Obrigado, bons estudos, tchau, tchau!